Salve, salve nação tricolor, Rodrigão aqui na área, canal Papo Tricolor, para começar bem a semana, logo pela manhã, um videozão aqui para vocês, comentando os assuntos sobre o nosso São Paulo Futebol Clube. O São Paulo movimentou muitas coisas ali internamente nesse fim de semana e finalmente, obrigado, meu Deus, obrigado, meu senhor, obrigado, finalmente, Harry Macis demitiu Rui Costa, meus senhores, finalmente. Antes tarde do que mais tarde, não é mesmo? Essas e outras notícias a gente vai repercutir no vídeo de hoje, galera. Mas, se você ainda não é inscrito no canal Papo Tricolor, se inscreva aqui no canal. Estou tentando colocar vídeos aqui todos os dias, ou fazer lives com vocês, dependendo da demanda que eu tiver durante a semana. Eu vou colocar uma live ou vou colocar um vídeo aqui gravado para vocês, beleza? Então, hoje eu estou colocando esse vídeo aqui gravado, não deu tempo de fazer live, não daria tempo, na verdade, estou gravando antes isso. Hoje é domingo à noite, a hora que eu estou fazendo isso, né? Então, vou comentar aí os assuntos do São Paulo Futebol Clube com vocês, mas a sua participação é muito importante, até porque dá para vocês deixarem suas opiniões, a gente vai interagindo aí, seja por comentários e tudo mais. A sua participação é muito importante aqui na mídia segmentada do São Paulo Futebol Clube, galera. Então, já vai deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações e se você puder deixar o hype ativado aqui para hypar esse vídeo e ele ser entregue para mais pessoas, agradeço demais, beleza, pessoal? Fiquei um tempo com o canal parado e agora eu estou voltando a produzir aqui para o YouTube, então o YouTube vai demorar um pouco ainda para bombar aqui os vídeos e entregar para mais pessoas, né? Então ajude aqui o canal Papo Tricolor e vamos, que tem assuntos para tratarmos de São Paulo Futebol Clube, galera. E finalmente, galera, Harry Macis, presidente do São Paulo, tomou a iniciativa que nós, torcedores do São Paulo, vínhamos pedindo há tanto tempo, que é a demissão de Rui Costa, que foi, de longe, um dos piores diretores de futebol que eu vi à frente do São Paulo Futebol Clube. E eu estou falando de muitos e muitos anos, não estou falando da recente gestão, não. Há muito tempo, assim, se você parar para pensar, eu acredito que o São Paulo não teve um diretor de futebol tão ruim, montando elencos tão medíocres como esses que o Rui Costa montou e gastando muito ainda por cima. E eu posso incluir nessa conta aí, nesse ranking de piores diretores, eu acredito que nem o Alexandre Pássaro e nem o Raí foram piores do que Rui Costa, galera. Pois é, para mim, o Rui Costa, assim, de longe, por todo o contexto desses 5 anos que ele fez parte da gestão Casares e agora Harry Macis, eu não vi um diretor de futebol agir da forma que o Rui Costa agiu. E isso, galera, eu falo com dor no coração, porque eu quero ver o São Paulo recheado de bons profissionais. É isso que eu desejo para o São Paulo. E essas pessoas estarem à frente do clube só mostra o quão grande é o buraco que o São Paulo se encontra de não conseguir colocar excelentes profissionais nos cargos de liderança. É inacreditável um clube do tamanho do São Paulo, com a sua história, com milhões de torcedores, mais de 20 milhões de torcedores que amam essa camisa aqui, terem que aguentar Rui Costa à frente do clube por tanto tempo, fazendo muitas contratações erradas, contratações questionáveis, contratações onde no ano passado vamos priorizar jogadores abaixo dos 30 anos. E os primeiros reforços que chegam em 2026 são todos acima dos 30 anos. A maioria, pelo menos. Então, só mostra o quão perdida está a direção do São Paulo. Eu não vejo como o clube pode melhorar se permanecer com essas pessoas tomando as decisões, ou nesse caso do Rui Costa, demorando tanto tempo para serem desligadas do clube. Para mim, o Rui Costa, ele deveria ter sido desligado há muito tempo, mas vamos falar de recentemente. No momento que o Roger foi demitido, era para o Rui Costa ter saído junto, porque foi uma decisão dele. Decisão de Rui Costa. Nós, São Paulinos, sabemos disso, que o Crespo foi tirado ali por não ser um escudo para a diretoria do São Paulo. O Crespo foi tirado porque não permitia que o Rui Costa apitasse ali em decisões dentro do elenco.
Foi só empresários de jogadores que são amiguinhos de Rui Costa começarem a reclamar do Crespo nas redes sociais que essas movimentações aconteceram para o desligamento do Crespo. Crespo que, inclusive, pode estar indo para o Vasco, né? Vocês estão entendendo o nível de bagunça que se tornou o São Paulo? Aí trazem o Roger Machado, amigo do Rui Costa, dizem até que são compadres um do outro, né? E o Rui Costa desliga o Roger meses depois e permanece no São Paulo. Pessoal, que grande empresa mantém em cargos de direção pessoas que não conseguem fazer uma boa gerência? Vocês conhecem alguma, com exceção do São Paulo? O lugar que você trabalha aí, meu amigo. Se o seu gerente, se o seu chefe ali, o seu diretor, fizer alguma coisa errada, que prejudicar financeiramente, inclusive, o clube, com contratos obscuros, contratos que quando os conselhos do São Paulo pedem para analisar e o Rui Costa fala que não vai entregar por questões de sigilo de contrato, o que você acha que aconteceria em uma empresa séria? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Aí o São Paulo ontem, dia 20 de junho, né? No caso, vocês vão estar se vendo esse vídeo, já vai ter passado 2 dias. O São Paulo comunica aqui o desligamento do executivo de futebol Rui Costa, que estava no cargo desde 2021. O clube agradece ao profissional pelos anos de dedicação e deseja êxitos na sequência de sua carreira. Esse foi o comunicado do São Paulo, um comunicado curto, um comunicado que, a meu ver, já estava prestes a acontecer a qualquer momento. A gente falou isso em live, tanto aqui no Papo Tricolor, quanto lá no Tricolor de Coração, que o Rui Costa estava balançando no cargo. Falamos na semana passada, na terça passada que a gente teve live, a gente falou que o Rui Costa balançava no cargo. E depois outros canais repercutiram também. E esse sábado aconteceu de fato aí o desligamento do Rui Costa. Logicamente que isso teve motivações políticas, né? Muitos apoiadores do Harry Macis falaram que não iriam continuar apoiando o presidente do São Paulo caso ele não fizesse o desligamento do Rui Costa. E ele acaba, como eu posso dizer, agindo mais por conta da política do que da razão. Eu acredito de fato que o Harry Macis já não queria manter o Rui Costa, mas haviam boatos de que ele estava com medo de não ter ninguém para tomar conta das negociações do São Paulo. Mas se é para ter alguém do nível do Rui Costa, ele e nada é a mesma coisa, né, galera? Tanto que a janela, tudo bem que não abriu, mas o São Paulo fez poucas negociações aí para reforçar o seu elenco, o que preocupa bastante o torcedor do São Paulo, porque sabemos que o São Paulo vai precisar sim fazer contratações se quiser se manter na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. E não só se manter na Série A, a gente sabe o quanto é importante que o São Paulo consiga uma classificação para a Libertadores da América, porque isso envolve o destino financeiro do São Paulo Futebol Clube para os próximos anos, né? Nesse momento, o Rafinha, ele está assumindo algumas funções interinamente, até contrataria um novo diretor de futebol, mas a tendência é que venha outros nomes, e aí é que está o problema, galera. A gente vai falar como o São Paulo é uma bagunça. Um dos nomes sendo cogitados para assumir a direção de futebol do São Paulo é o nome do ex-zagueiro Edmilson, que jogou no São Paulo, inclusive. Hoje, o Edmilson está no cargo da CBF, mas o Edmilson já exerceu alguma função de diretor de futebol, de tratar com negociações. Você vai tirar o Rui Costa para trazer um cara que não sabe nada de direção de futebol, galera? Porque você pode ser um excelente jogador, e eu gostava muito do Edmilson, da época que era do São Paulo ainda, não tô nem falando de seleção brasileira, da época que ele era do São Paulo, eu adorava ver o Edmilson jogar, para mim jogava demais, um bom volante, depois ele jogou até de zagueiro, se eu não me engano, no São Paulo também, e o Edmilson, nada indica que ele seria um bom diretor de futebol, mas por que faz isso? Porque o São Paulo faz sempre o movimento mais óbvio. O Harry Macis está lá nos Estados Unidos com a seleção brasileira, com a delegação da seleção brasileira, e o Edmilson faz parte da mesma delegação.
Vocês entendem como o São Paulo faz um movimento mais óbvio? Ah, você já tá aqui comigo, do meu lado. Com o Wendel foi isso. O Wendel não tá no São Paulo à toa, o Casares já tava lá na seleção brasileira. O Casares já tava lá. Então, esse movimento pelo Edmilson, que já estão especulando, é porque parece que o Macis andou conversando com o Edmilson, especulando ele para função. Cara, entende como é impossível a gente acreditar que o São Paulo vai para frente? Ah, Rodrigo, mas qualquer nome é melhor que o Rui Costa. Será? E não defendendo o Rui Costa, porque para mim ele é péssimo. Só que a gente tem que colocar alguém que seja do ramo. Vai colocar um ex-jogador do São Paulo para assumir a direção de futebol, sendo remunerado, inclusive? Chama o Leonardo. Chama o Leonardo, que já exerceu cargos de presidente de clube, diretor de clube, técnico de clube, já viveu muito mais o futebol, é inteligente, tem ali os cursos necessários de administração. Você vai chamar o Edmilson por quê? Chama o Leonardo. É garantido que o Leonardo faria um melhor trabalho? Olha, garantido a gente não tem nada, mas que faria um trabalho melhor do que o Rui Costa, com certeza. E já vivenciou o ambiente de diretoria em clubes grandes. Por que o São Paulo não vai atrás do Leonardo? Você aí que está me assistindo até agora, quem você colocaria no cargo de diretor de futebol do São Paulo? Vocês acham que o Leonardo seria um bom nome para assumir a direção do São Paulo Futebol Clube, direção de futebol? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Outro nome também que poderia trabalhar até junto com o Leonardo, porque está estudando para assumir cargos de direção em clubes de futebol, o Kaká. Outro jogador muito inteligente, que a gente sabe que poderia dar bons frutos ao São Paulo. Mas aí o São Paulo precisa querer trabalhar de forma séria e não de forma política. E esse é o grande problema do São Paulo Futebol Clube, galera. Me assusta muito que o Edmilson está sendo cotado, de verdade, para assumir esse cargo de diretor do São Paulo, mas vão ser cenas dos próximos capítulos, galera. Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. E a última do dia, galera, o São Paulo de Dorival Júnior mudou a estratégia agora nessa pré-temporada que estava fazendo, né? Iria fazer apenas 2 jogos treinos aí durante a temporada e focar bastante aí na parte física, né? Para preparar os jogadores para voltarem para a temporada. Mas teve mudanças de planos, o São Paulo vai priorizar agora jogos treinos nesse período aí, porque a comissão técnica quer avaliar o desempenho de determinados jogadores, né? Até para entender como pode montar esse elenco de uma melhor forma, ganhar novas opções aí de estratégia de montagem de time, ali, de esquema tático, entender aonde está precisando de nomes para reforçar, para contratar certo. Então eu acho legal isso, é importante ter jogos treinos também para vivenciar ali na prática, né? Já estava certo que o São Paulo provavelmente faria um jogo treino com o Fluminense, inclusive pelo que eu li, parece que seria um jogo treino, inclusive, patrocinado pela Superbet, né? Que é patrocinadora dos 2 clubes. Seria até interessante para o São Paulo fazer esse jogo treino com uma das equipes da Série A, né? Mas parece que o São Paulo vai priorizar mais jogos treinos agora nessa pré-temporada para avaliar o seu elenco, né? Espero que esses jogadores tenham se preparado fisicamente para isso, né? Logicamente, um jogo treino não tem a mesma intensidade de um jogo valendo como um jogo de temporada mesmo, né? Não de pré-temporada, mas um jogo de temporada, que os jogadores estejam preparados para que não ocorram mais lesões. Espero que nesse período também eles estejam descansados e que a comissão do São Paulo tenha feito um melhor preparo físico para evitar mais lesões no São Paulo Futebol Clube. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Peço a você que se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixa seu like, que é muito importante a sua participação. Comenta aqui no vídeo também, a gente interage pouco por comentários. Então comenta aqui no vídeo também, quero saber a opinião de vocês. E esse vídeo vai sair agora na manhã de segunda-feira. Terça-feira a gente vai ter Tricolor de Coração. Vou tentar colocar mais um vídeo gravado na terça-feira também. Quarta-feira, provavelmente, a gente abra uma live aqui no canal, até porque vai ter jogo da Seleção Brasileira semana que vem, né? Então a gente já comenta também de São Paulo, comenta de Seleção Brasileira, e a gente pode aí preencher a grade de programação do canal, beleza? E se você tiver ideias para vídeos, coloca aqui
também nos comentários, quero saber a sua opinião, beleza? Vamos que vamos, vamos São Paulo, uma excelente semana para você, meu amigo. Tchau, tchau.